Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você que aonde estão os seus olhos, ali está o seu destino, ali está o seu destino final, é para ali onde você caminha. E como que eu vou te dizer isso aqui? Por que eu vou te dizer isso? Baseado em quê? No livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 33, do 33 ao 36, Jesus vai falar isso conosco. Mas eu vou dar um ênfase no versículo 33 e 34 e 35, porque no 33 ele vai dizer o seguinte, que uma lâmpada, ela não é acendida, né, para ficar escondida. Quando se acende uma lâmpada, se coloca ela em um lugar que traz claridade. E aí no versículo 34, ele diz para nós assim, que os nossos olhos são como uma lâmpada. Que os nossos olhos, eles iluminam, né? Eles nos iluminam. E ele vai nos dizer assim, que os nossos olhos podem trazer para nós luz ou trevas. Depende de aonde a gente coloca os nossos olhos. E no versículo 35 ele fala assim, então tome cuidado, para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Por que ele diz isso? Porque às vezes nós estamos com os nossos olhos focados em coisas que nós cremos que é absolutamente certo, é normal, é natural, que aquele é o caminho que a gente deve caminhar, mas de repente aquilo está nos levando para um lugar de trevas, para um lugar de perdição, para um lugar errado. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Simplesmente por estarmos prestando atenção por um único ângulo, nós podemos estar sendo injustos. Quando nós ouvimos algum comentário, alguém falando alguma coisa, se a gente não toma conhecimento do todo, a gente pode estar sendo parcial e pode estar tomando a parcialidade para o lado incorreto, para o lado errado. E nós vemos que na palavra do Senhor, alguns exemplos de pessoas que colocaram seus olhos no lugar errado, que trouxeram perdição, morte para eles, destino ruim nas suas vidas, situações de castigo. E temos também outros que colocaram seus olhos em bons lugares. E eu vou trazer para você alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero falar com você é a mulher de Ló. A mulher de Ló, quando ela saiu de Sodoma, ali o Senhor havia dito, não olhe para trás. E ela volta os olhos, quando ela escuta o que está acontecendo, ela volta os olhos e olha para trás. Quando ela olha para trás, ela está olhando para que ela está olhando o seu passado, o que ela estava deixando ali, o que estava acontecendo ali. Então ela volta seus olhos e ao voltar seus olhos, ela se torna uma estátua de sal. Nós temos também outro exemplo, um homem chamado Acã. Esse homem, quando ele saiu, que ele foi para uma guerra, quando ele está naquele lugar, o Senhor fala assim, olha, vocês vão entrar, vão ganhar a guerra, mas não vai trazer despojo, não vai pegar nada do que tem lá. E o que é que Acã faz? Acã vai, entra naquela guerra, mas ele acha uma capa babilônica muito bonita, e ele pega essa capa para ele. Ou seja, os olhos dele levaram ele a uma cobiça, a cobiça trouxe ele para a desobediência e ali ele foi condenado à morte. E não só ele, mas ele e tudo que era dele, a família dele e tudo que era dele. Foi destruído. Por quê? Por desobediência. A palavra do Senhor nos diz que a desobediência é destruição, o pecado é morte. Então não adianta a gente falar assim, nossa, mas Deus foi muito rigoroso, é morte. Esse é o destino de uma pessoa desobediente, de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que não segue o que o Senhor está dizendo para seguir. E temos um terceiro exemplo, que é o exemplo de Davi. Davi, em um determinado momento, ele estava ocioso, quando ele deveria estar numa guerra, e ele olha do alto do seu palácio e vê uma mulher. Ali ele cobiça aquela mulher, ele adultera com ela e depois ainda manda matar o marido dela. Ou seja, a gente vê uma cadeia de problemas quando os olhos estão no lugar errado. Mas quando eles estão no lugar certo, também ele traz vida. Moisés, ele viu uma sarça ardendo e ali ele conversa com Deus e Deus o faz, né, o instrumento para a libertação do seu povo. Nós vemos também que Paulo, ele em determinado momento que ele vai caminhando, ele vê uma luz e ali é Jesus que fala com ele e o transforma como o maior apóstolo, o maior pregador da palavra dele. E a gente vê que também ele tem Abraão, por obediência, sobe para sacrificar Isaac. E quando ele chega naquele lugar de sacrifício de Isaac, o Senhor
poupa Isaac, poupa ele desse sofrimento e providencia um carneiro para ser sacrificado. Ou seja, aí ele vê aquele carneiro, porque está em obediência. E nós vemos também Moisés. Moisés, ele não vai entrar na terra prometida, mas ele teve o privilégio de carregar todo aquele povo, caminhar, levar aquele povo em todo aquele lugar e chegar e ver a terra prometida. E é essa é a questão que eu quero deixar para você. Esse é o questionamento que eu quero deixar para você. Aonde você está colocando os seus olhos? Porque onde a gente coloca os nossos olhos é o que vai nos trazer vida ou morte. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Seus olhos devem estar em Jesus sempre. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.